mercado, sobre como que soja vai se comportando. Nós vamos conversar agora com o analista da Agriinvest, Eduardo Vanin, que participa conosco ao vivo pela internet. Vanin, obrigado pela sua participação mais uma vez por aqui. Quais são os elementos hoje que vão explicando, apesar de toda a volatilidade que nós vemos no mercado internacional de soja, nós temos visto um mercado um pouco mais fortalecido nos últimos dias. Quais são os elementos que estão dando essa sustentação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Dois pontos. Uma, demanda chinesa forte, margens lá muito boas, e a China está comprando tanto soja no Brasil como também nos Estados Unidos. E aí, o Brasil continua competitivo, China continua comprando nessas duas origens. Esse é um ponto bem importante para a gente acompanhar, para ver se o Brasil vai continuar competitivo em relação aos Estados Unidos. E, claro, isso é ruim para o Programa Americano de Exportação nesse momento, que é o momento deles venderem e embarcarem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um clima mais quente agora, 7 dias, onda de calor, temperaturas altas, bem nessa fase importante para a soja. Lembrando que a soja caiu nas últimas semanas, baseado num clima melhor, no final de julho e agora início de agosto, e agora não tem chuva e tem essa temperatura que vai subir. São esses dois pontos. Risco aí de novos cortes na produtividade americana, se o clima continuar muito quente, e também a demanda da China, que está presente lá e aqui. Eduardo, e aí nós temos um cenário que vai se mostrando dessa forma, né, e esse impacto sobre safra norte-americana, e a gente está muito de olho nessa soja dos Estados Unidos, principalmente durante o desenvolvimento desse mês de agosto, que é muito importante para a oleaginosa norte-americana. Enquanto que o dólar ele ganhou um fortalecimento aqui no Brasil. Como é que essa equação ela chega ao produtor brasileiro em torno de formação de preço e também estratégia de venda da soja que tem disponível, que deve estar ainda no país acima ou em torno de 40 milhões de toneladas? Bom, temos que separar as safras. Safra velha, nós temos prêmios relativamente sustentados por essa demanda da China. O Brasil não precisa ficar muito barato, porque já está um pouco mais barato que os Estados Unidos. Portanto, os prêmios da safra velha seguem sustentados, assim como Chicago. Câmbio subiu, em função, não é só uma questão do real, que perdeu valor, mas as moedas de emergentes também perderam. Aí a questão é a China. Aí nós vamos acompanhando para ver o que acontece em termos aí, o que pode acontecer, o impacto que isso pode trazer no consumo também de carne suína na China, que é o driver principal para nós aqui, demanda de soja. Vocês estão acompanhando os dados econômicos da China, todos muito ruins, e claro, né, os noticiários aí já projetam um crescimento muito menor da China, uma crise muito grave, que nos últimos anos, se a gente lembrar, a mídia sempre decretou o fim da bonança da China várias vezes, mas isso nunca aconteceu. Vamos esperar pelo melhor, porque uma China indo bem, o consumidor da China indo bem, consumo de carnes também vai bem, e para o Brasil isso seria muito bom, muito importante para a safra que vem, principalmente. E aí, falando da safra que vem, safra nova, nós temos Chicago, que tivemos essa situação, o câmbio está ajudando, só que daí os prêmios jogam muito contra a precificação para a safra que vem. Portanto, nós temos uma melhora para os preços no spot, mas não temos uma melhora muito grande para os preços da safra nova. Isso porque os prêmios continuam penalizando. Vanin, você falou da China, das questões econômicas que o país tem, e há outros elementos que envolvem os asiáticos, principalmente climático. Nós vimos algumas inundações, efeitos de tufão sobre áreas de produção da China, sobre produção de soja, de milho, de trigo. Ainda não se tem uma pontuação sobre o que ocorreu e como que isso impactou nessas produções, mas esse tipo de fator, ainda que a China tenha números mais modestos de crescimento do seu produto interno bruto, isso pode representar uma necessidade que a China tenha de fazer maior aquisição, por exemplo, destes cereais que eu citei, da própria soja, ou até mesmo de carnes para o consumo interno no país?
O ponto principal é primeiro o trigo, porque não só agora, mas lá em maio, quando foi a época da colheita do trigo de inverno, muita chuva. E aí eles vão precisar de trigo de maior qualidade para fazer o blend com o trigo interno. A China tem bastante trigo feed nesse ano. Bom, o segundo ponto é o milho. Aí sim a gente pode ver algum impacto para o Brasil. No caso positivo, uma China comprando mais. Por enquanto está tudo muito quieto. O milho brasileiro ficou caro e agora, por exemplo, a Austrália está ofertando, posto China, a cevada, a ração mais barata do que o nosso milho, em torno de $10 por tonelada. A Ucrânia continua ofertando China também. Bom, nesse momento nós não temos uma China muito aquecida na compra de milho aqui no Brasil. Agora, não é agora que historicamente isso acontece. É depois da colheita, e aí nós vamos ver qual é o principal problema, na minha opinião, vai ser a qualidade, porque é uma combinação de muita chuva e clima nublado, especialmente nesse momento que está enchendo o grão. Pode dar bastante doença esse milho. E aí, claro, milho doente não é bom para a suinocultura. E aí a compra do milho importado, principalmente aqui do Brasil, para essa janela novembro, dezembro, talvez janeiro também, e depois dos Estados Unidos, faria muito sentido para fazer essa mistura com milho local, igual 2021.